Fala pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Jaison Moro. Eu sou estudante de Educação Física e eu vou falar um pouco hoje sobre biomecânica e a cinesiologia, certo? Vamos lá. Para a gente entender um pouco sobre biomecânica e a cinesiologia, a gente tem que entender primeiro o que é a biomecânica, certo? Biomecânica é compreender o movimento, em primeiro lugar, né? Compreender o movimento. Ele é um estudo de forças internas e externas que agem sobre o nosso corpo. É um estudo principalmente nas articulações, braço de momento e reação do solo, certo? Isso é biomecânica. E a cinesiologia? Cinesiologia é um estudo no movimento do músculo, né? Sistema muscular. É um movimento do sistema muscular. Isso é cinesiologia, ok? E para a gente entender sobre a biomecânica e a cinesiologia, primeiro que a gente tem que entender é olhar dentro da musculatura. Como é que a gente olha dentro da musculatura? Como? A gente tem que olhar um olhar biológico. Como é que funciona o deslizamento da quitina, da miosina, as ligações das pontas cruzadas para gerar mais hipertrofia, para gerar mais tensão, certo? Então, vamos lá. Existem a quitina e a miosina, correto? A quitina e a miosina, elas deslizam entre si, né? E elas têm ligada os sarcômeros. Esses sarcômeros, eles são como raízes. Imagina como se fossem raízes, né? Então, que ligam a pontas cruzadas ao sarcolema. O sarcolema tem os mecanos receptores que geram energia química e aí sim vai sinalizar a hipertrofia. Essas pontes cruzadas, elas ligam entre si e elas puxam essas raízes, certo? Essas raízes geram tensão ao sarcolema e o sarcolema tem os sinalizadores de mecânico da tensão, que vai gerar a sinalização para gerar a hipertrofia. E além disso, os sarcômeros, que vai mandar toda a tensão para a face muscular, né? Onde o epinísio, perinísio e endonísio, que vai poder distribuir para toda a tensão muscular, né? Porque a gente tem 3 mecanismos de hipertrofia. Primeiro é a tensão mecânica, que eu falei. O segundo é o estresse metabólico. E o terceiro é o dano muscular. Às vezes a pessoa imagina, eu vou fazer, vai dar o dano muscular, que rasga a fibra, né? Lesiona a fibra. Então, só que a gente tem 3 mecanismos. Então, o que acontece? Quanto mais ligação de pontos cruzadas, mais sinalização da hipertrofia eu vou ter. Quanto mais tensão gerar o deslizamento nas pontas cruzadas, mais sinalização da hipertrofia eu vou ter. Quanto mais fibras recrutar, mais sinalização da hipertrofia eu vou ter. Então, mais tensão, mais hipertrofia, mais sinalização, mais hipertrofia, certo? E quanto mais deslizar as fibras, muito mais hipertrofia eu vou ter. Porque tem que deslizar a fibra. Como é que desliza a fibra? Fazendo o movimento completo, a execução completa do exercício, entendeu? As fibras têm que deslizar entre si. Tu tem que ter um alongamento, curva, comprimento e tensão. Isso a gente vai falando para frente, ok? O primeiro conceito que a gente vai entender é pico de torque. Pico de torque interno e pico de torque externo. O que é um pico de torque? A gente vai analisar aqui a rosca direta em 90 graus, certo? Como está em 90 graus, a gente vai analisar o pico de torque externo. O pico de torque externo é o quê? A resistência, o peso da gravidade, mais o peso da resistência, correto? Que a gente está analisando o osso de extensão de cotovelo. Vai estar o peso da resistência mais o peso da gravidade que vai girar em torno do cotovelo, em torno de um eixo. Por isso que quando a gente fala em pico de torque, quando a gente fala em torque, a gente lembra de carro, porque torque é força, é uma força girando em torno de um eixo. Por isso que a gente lembra de carro. Então, quando a gente fala em torque, a gente está analisando que o nosso eixo aqui é o cotovelo, certo? Ele vai extensão de cotovelo, porque vai estar o peso da gravidade mais a resistência em 90 graus aqui,
ele vai impulsionar para baixo. Então, externo é quando ele joga para baixo, é o peso da resistência, que a gente está analisando em 90 graus. E quando é interno, a gente analisa a força do bíceps. O interno é o tendão do bíceps, que vai puxar para o outro lado. Então, a gente analisando em 90 graus, a gente pega o peso da gravidade mais da resistência, multiplica pelo tendão e multiplica pelo eixo, certo? Se aqui está no máximo da capacidade e eu não consigo levantar, o peso da minha alavanca aqui, da minha resistência, vai vencer, certo? E se eu multiplico o peso da gravidade, da resistência pelo tendão, pelo eixo, e eu conseguir vencer, eu tenho muito mais força no meu bíceps do que na minha resistência. Então, o pico de torque interno e externo é para analisar qual parte da musculatura eu vou dar mais, eu vou conseguir gerar mais hipertrofia, mais tensão. Porque aqui eu estou analisando em 90 graus. Se o meu pico de torque interno for com o braço esticado, ele vai gerar muito mais tensão na parte distal do músculo do que na parte proximal. Porque o meu pico de torque externo vai estar aqui embaixo. Ele vai, por exemplo, uma rosca 21. Quando eu faço 7 embaixo, a minha tensão está mais embaixo. Certo? 7 em cima, aqui vai gerar mais hipertrofia, porque a tensão vai estar aqui. Então, ele analisando a rosca direta, o que é o pico de torque? Então, é isso aí. Quanto mais tensão, eu vou conseguir direcionar a tensão, o deslizamento da fibra. Pico de torque interno é girando em torno do eixo, que é o nosso cotovelo, e pico de torque externo é girando extensão de cotovelo, certo? Se eu estou analisando a rosca direta, se eu analisar outro osso, outro músculo, aí a gente vai ter outros movimentos. Exemplo, o meu eixo aqui do ombro, da articulação do ombro, aqui é o meu eixo, certo? Quando eu faço um supino, exemplo, o meu eixo vai ser a articulação do ombro. Então, cada osso que a gente analisa, a gente tem um eixo, certo? Então, o pico de torque externo é para fora, quanto o seu músculo gira para fora. E interno é o tendão do bíceps, interno, certo? Então, o próximo conceito que a gente precisa entender é cadeia. Né? O que é uma cadeia? Cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada. Quando a gente fala em cadeia, a gente tem que relacionar uma corrente. Uma corrente são vários elos ligados entre si, certo? Então, uma cadeia, passando para o nosso corpo, né? Tem um cachorro latindo aí, mas tudo bem, bora. Uma cadeia cinética, exemplo, músculo do deltoide ligado pela fáscia, ligada pelo bíceps, ligado pela fáscia, ligado pelos músculos do antebraço, ligado pelos músculos da mão. Isso é uma cadeia, certo? Uma cadeia são vários músculos ligados entre si, ok? Isso é uma cadeia. E daí existem a cadeia cinética aberta e uma cadeia cinética fechada. A cadeia cinética fechada, exemplo, imagina como se eu estivesse fazendo uma flexão. A flexão é uma cadeia cinética fechada. Por que uma cadeia cinética fechada? O meu peitoral, ele vai dar uma energia, ele vai dar uma potência. Essa potência ela vai ser transferida pelo bíceps, que vai transferir pelo antebraço, que vai transferir para a mão. E quando ele transfere pela mão, vai bater no solo, certo? Por quê? O solo vai estar fechado. Então essa energia, ela volta pelo meu braço e empurra o meu tronco para cima. Porque é uma cadeia cinética fechada. Ele tem uma reação do solo e essa reação joga o meu tronco para cima. Então, cadeia cinética fechada é quando bate no solo e volta, certo? Uma cadeia cinética aberta, exemplo, supino com o halter. Quando eu faço um supino com o halter, minha energia, mesma coisa, passa pelo braço e chega lá em cima. Só que lá em cima não vai estar fechado, vai ter o halter, então ele vai dissipar. Quando ele dissipa, ele voltou, porque tem a resistência, tem o peso, ele volta e eu jogo de novo, certo? Porque, no caso, a minha potência é da inserção para a origem. Aí seria outra análise que a gente vai fazer. Então, eu jogo lá em cima, ele vai estar aberto, então ele dissipou, certo? Então, cadeia cinética aberta é o movimento do membro. Cadeia cinética fechada é o movimento do tronco, certo? E o supino com a barra. O pessoal tem bastante dúvida com uma relação supino com a barra. O supino com a barra, eu tenho minha potência, ele passa a potência pelo braço, chega na barra. A barra está fechada? Não, não está fechada, está aberta. Ela dissipa o peso, só que ele passa para a outra mão. Então, se eu tenho um movimento do membro, é uma cadeia cinética aberta. Ponto.
Cadeia cinética fechada, movimento do tronco. Cadeia cinética aberta, movimento do membro. Certo? Ele vai jogar lá em cima e vai dissipar para a outra mão. Continua sendo uma cadeia cinética aberta. Além da cadeia cinética aberta e a cadeia cinética fechada, existe a cadeia cinética mista. Para complicar um pouquinho mais, a cadeia cinética mista, exemplo, vou dar um exemplo da flexão com a remada unilateral, certo? Quando eu faço a flexão, que é uma cadeia cinética fechada, e quando eu faço uma unilateral no mesmo exercício. Fiz a flexão com a mão apoiada e faço a remada unilateral. Então, cadeia cinética mista é as duas direções, as duas cadeias num exercício só, que são duas direções de contração. Então, é dois exercícios, duas cadeias em um exercício. Duas cadeias em um exercício. Isso é uma cadeia cinética mista. Exemplo, deslocamento lateral.